Muito bem, nós temos casos práticos da comunidade secreta. Então aqui, a Dila. Professor, no justo título dos requerentes consta um usufruto em favor dos pais deles. Ou seja, os pais doaram o imóvel para os filhos e reservaram o usufruto. Beleza. Número 1. Esse usufruto exerce influência sobre o bem, considerando que os requerentes possuem apenas a posse. Detalhe, eles sempre acreditaram que o imóvel estava regular, porque a escritura tinha um carimbo do cartório. Porém, o carimbo era do títulos e documentos. Isso aqui dá para a gente explicar bem, né? Então, eu só não entendi se é uma escritura ou é um instrumento particular que tem o carimbo do título e documentos. Tá? Que seria o quê? Uma doação com reserva de usufruto. Vamos juntos construir esse raciocínio, tá? Porque pode ter ocorrido das duas formas. Pode ter ocorrido uma doação do pai para o filho, dos pais para o filho, por escritura pública. A escritura não foi registrada porque tinha algum problema, e aí eles levaram ao cartório de títulos e documentos e lá registraram. Ou seja, não foi registrado no registro de imóveis. Segunda hipótese, era um instrumento particular de doação dos pais para o filho com reserva de usufruto, o que fere totalmente, né, a linha dos direitos reais. E foi levada direto ao títulos e documentos, ao invés de ser levada ao registro de imóveis, tá? Então ela está mencionando isso, né? Então ela pergunta, esse usufruto que está nesse título, ele está valendo ou não? Aí ela pergunta, como que o registro de imóveis olharia esse usufruto? Porque ele não está na matrícula, ele está num documento que tem um carimbo do título dos documentos, tá? 3. Esse usufruto impediria os requerentes, que são os filhos no caso, de solicitarem uma usucapião extrajudicial. Então imagina que os filhos que receberam a doação não conseguiram registrar a escritura ou o título particular, tem usufruto para os pais, os filhos agora querem tentar um usufruto e utilizar esse documento como justo título. Tá ficando boa a história, tô gostando. 4. Os usufrutuários também devem assinar como requerentes desse usufruto. Então, aqui surge um fato novo. Provavelmente, então, o imóvel nem estava registrado em nome dos doadores. Faltou essa informação para mim aqui. Ou eles têm que assinar apenas no sentido de dar uma anuência. E quinta pergunta, né? É uma sequência aqui de perguntas. Uma sequência. O usufruto deve ser constituído na matrícula após o registro da usucapião? Boa essa, hein? Boa. Então vamos lá, vamos tentar destrinchar o caso que ele tá bonito, né? Os pais doam para os filhos um imóvel e reservam para eles o usufruto. Beleza. Os requerentes do usufruto, que são os filhos, eles têm a posse, que eles estão lá no imóvel, eles têm aquele documento, estão lá no imóvel, e sempre acreditavam que o imóvel era deles, que eles tinham um documento que tinha um carimbo do cartório. Agora, a aluna foi olhar esse documento, que eu ainda não sei se é público ou particular, e o carimbo é do cartório de títulos e documentos. Cartório de títulos e documentos não é o local onde a gente vai levar uma escritura de doação com reserva de usufruto. Não é. Ele é um cartório que está previsto na Lei 6015. Tem uma aula minha explicando o cartório de títulos e documentos no RID. Lembrando que os cartórios de registro são registro de imóveis, registro civil de pessoas naturais, registro civil de pessoas jurídicas, registro de títulos e documentos, os cartórios de registro. E os cartórios de notas são tabelionato de notas e tabelionato de protestos. Tá? Tem ainda em algumas cidades do país o cartório de contratos marítimos, tá? Que exerce uma função híbrida. O cartório de títulos e documentos, por muitos, é chamado como um cartório subsidiário, porque ele tem um dispositivo na lei que fala que ele pode aceitar outros títulos e documentos, e aqui uma distinção entre título e documento não é a mesma coisa, que não seja previsto em outros cartórios ou que seja previsto em outros e não
não tenha dado certo. Por exemplo, contratos de união estável se registrava muito em títulos e documentos. Hoje a gente tem a possibilidade de levar o registro civil, que mudou muito o jogo, mas muita gente vai lá. Atribuições específicas do título e documentos, se eu não me engano, estão no artigo 127 e 129 da Lei 6015. Tem coisas específicas do título e documentos. É no título dos documentos que a gente também registra um documento e pede para notificar alguém, a chamada notificação extrajudicial. Tá lá. Por muitos ele é um cartório meio deixado de lado, né? Mas ele é um cartório que antigamente ele recebia uma expressão junto com o cartório de pessoa jurídica e protesto. Os três juntos se chamavam cartórios de registros especiais, quando os três estavam juntos. É uma legislação bem antiga que trata disso. Em cidades grandes ele é um cartório bom, em cidades pequenas ele está sempre grudado no outro. Ou seja, títulos documentos normalmente está grudado no pessoa jurídica, tá? Lembrando que pessoas jurídicas tu pode levar na junta comercial ou no cartório de pessoa jurídica para registro, a depender do tipo de pessoa jurídica. Mas o cartório de títulos documentos normalmente está grudado no cartório de pessoas jurídicas, e esses dois, em cidades pequenas, estão grudados num cartório, grudados quer dizer no mesmo prédio, no mesmo oficial, de registro de imóveis ou de tabelionato de notas. Na minha cidade não tem títulos documentos. Vai lá no tabelionato e pergunta onde é que é. Ou vai no registro de imóveis e pergunta. Às vezes está no mesmo cartório, tá? Porque ele é mais difícil de ter uma rentabilidade, então ele fica mais acoplado a outro cartório, tá? Explicando para você entender. Ele botou, aqui na minha cidade é no registro de imóveis, a Ana botou. Ok, então tem uma série de prerrogativas, mas ele aceita documentos para transcrição geral que não são aceitos em outros lugares, tá? Ele tem um certo filtro. Algumas pessoas entendem que o cartório de títulos e documentos seria um cartório, eu não gosto dessa expressão, mas eu vou falar, arquivista. Ou seja, ele arquiva documentos e títulos com uma menor qualificação. Eu entendo que não. Eu entendo que ele também tem qualificação. É que tem um artigo da Lei de Registros que fala que o oficial não responde pelo teor dos documentos que ali estão. Por isso que passa essa impressão. Mas o pessoal do Títulos Documentos no Brasil defende, e eu também concordo, porque eu tenho o cartório de Títulos Documentos, junto com o meu registro de imóveis, tá? Para ver, então eu conheço a área, já dei aula disso. Então, há 27 anos eu tenho Títulos Documentos, né? Então, ele, no meu entender, também tem qualificação. Onde é que eu registro a ata do condomínio? É lá, né? É lá, né? Muita gente registra lá e a verba no PJ, né? Onde é que eu registro um documento que não tem nenhum lugar para eu registrar, um documento particular entre eu e uma pessoa? Lá. Eu posso registrar lá, e começam as psicopatias. Eu posso registrar lá um testamento, né? Eu posso registrar lá um contrato de união estável entre 3 pessoas, né? Começa uma psicopatia do que poderia fazer lá ou não, tá? Mas ele é um cartório belíssimo, e aqui no caso dela, está registrado lá a doação com reserva de usufruto. E aí tem um duplo viés que eu não consegui entender na pergunta. É um documento público, ou seja, era uma escritura pública que foi negado o registro e levaram lá, ou é um documento particular, que não serviria para registro, a depender do valor do contrato, e tendo usufruto, para mim, menos ainda. Então ele ficaria fora do registro de imóveis. E tem uma informação aqui, que também ficou um pouquinho no ar, que parece que o pai que doou o imóvel não era o proprietário. Apareceu isso aqui na pergunta. Então, eu tenho um imóvel há muitos anos, não sou o proprietário tabular, não estou no registro, e eu dou para o meu filho e reservo usufruto. É quase um sistema paralelo, né? Ou seja, eu tenho que fazer usucapião para mim, mas eu não quero fazer usucapião. Meu imóvel já está irregular. Agora eu dou ele para o filho. Doei o quê? Uma cessão de posse. E eu reservo o usufruto. Mas, na verdade, como eu vou reservar esse usufruto para mim, né? Poderia reservar esse usufruto? E aí a questão é, o que é posse? Na posse eu tenho o uso? Na posse eu tenho o direito de tirar frutos? Vamos lá, olha para mim. Aqui no olho do tio. Se eu sou possuidor de um imóvel, não está no meu nome, eu posso alugar ele? Posso ou não posso? Responde, bora lá. Posso? Claro que eu posso. Quantas vezes a gente aluga o imóvel de alguém que não é dono?
Ou alguém é locatário? Se eu sou possuidor, eu posso usar o imóvel? Posso. Claro, óbvio, posso. Usando. Então, teoricamente, eu tenho esses dois direitos comigo. Agora, se eu sou possuidor, eu posso vender o imóvel? Já complica um pouquinho mais, né? Porque eu não sou dono. Então, nesse caso, eu teria que fazer uma cessão da posse. Agora, se eu sou possuidor, eu posso dar ele alienação fiduciária? Eu posso dar ele em hipoteca? Complicou. Então, a propriedade é um conjunto de direitos. E a posse são alguns desses direitos que alguém tem. Então, veja que aqui o pai cedeu a posse, que seria o direito, talvez, de usar o imóvel, né? Não. Mas ele reserva para ele o usufruto. Então, o que ele cedeu? O certo seria ele ceder a nua propriedade, doar a nua propriedade, que ele não tem, porque ele não é proprietário. Por isso, esse contrato ele é muito, muito estranho. Seria uma escritura pública? E agora eu vou trabalhar com a hipótese que é uma escritura pública. É uma escritura pública de doação, vou trabalhar com essa hipótese, aonde o pai doa para o filho e reserva o usufruto. A escritura recebe uma nota devolutiva. Eles levam ao título os documentos e levam para casa. Grande pergunta agora. A pergunta do milhão. Essa escritura de doação com reserva de usufruto não registrada serve de justo título para uso capião? Pergunta do milhão. Agora, a pergunta dos 2 milhões. Se todos assinarem de requerente, a grande pergunta, eu consigo fazer uso capião do usufruto? Ficou pesado, né? Uso capião só pode da propriedade ou também pode de direitos reais? É possível fazer uso capião de usufruto? Veja lá o artigo do provimento 65, que foi sugado para dentro do 149, se lá não fala que a usucapião pode ser feita do direito de propriedade e outros direitos reais. Mas, professor, como seria feito a usucapião de um usufruto? Interessante, né? Imagine você deixar a bola picando aqui, que agora todo mundo descobriu que o imóvel está irregular, e aí o pai que doou para o filho disse, nossa, está irregular. Então vamos fazer a usucapião disso tudo que está escrito aqui que não pôde ser registrado. A usucapião da nua propriedade para vocês e do usufruto para mim. Seria possível? Eu entendo que não, porque eles já tinham o usufruto. Agora, se o usufruto fosse para um terceiro, sim. Vou mudar a questão. Eu dou a nua propriedade para um filho meu e instituo o usufruto para outro filho meu. Eles levam a escritura a registro, nota devolutiva. Deu um problema. Eles ficam no imóvel, naquele formato deles. Passam-se 10 anos. Eles resolvem fazer uso capião. Poderia um fazer uso capião da nua propriedade e o outro fazer uso capião do usufruto? Grande sacada, professor. Que incrível isso. Credo. A regra, gente, para quem está aqui agora, é que o uso capião é da propriedade. Essa é a regra. É o uso capião do direito de propriedade, né? Pense comigo, né? Esse boné que eu comprei aqui, né, no Rio de Janeiro, ele por si só não é uma propriedade. Ele é um boné. Se ele estiver na rua jogado, ele é um boné. Agora, no momento que eu estou com ele e eu paguei por ele, eu tenho um direito sobre ele. Esse direito se chama direito de propriedade. Não é que eu sou proprietário, é o direito de propriedade. Esse meu direito, se esse boné for levado para alguém e passar anos, ele vai ser usucapido por outro. Então, a regra é, existem mais direitos que podem ser usucapidos além do direito de propriedade? Existe. Mas existem direitos que não podem ser usucapidos. Não vou usucapir uma hipoteca, mas eu posso usucapir um usufruto. Eu posso usucapir uma servidão, para quem gosta do tema. Servidão, tá bom? Então, assim, Adila, eu adorei a pergunta, eu só fiquei com dúvida e tu pode colocar aqui depois na comunidade se o que foi levado ao título dos documentos e que não vai gerar os efeitos, tá? Então, pro título dos documentos não vai gerar os efeitos de usufruto, de doação, não. Ele gera apenas um efeito de publicidade, não de constituição. Leva lá na dúvida se a escritura ou instrumento particular que foi levado a título dos documentos. Se é a escritura ou instrumento particular, ok? Mas eu adorei a sua pergunta. José Otacílio. Hoje acompanhei um cliente ao cartório. Essa aqui é muito boa.
Muito boa, muito boa. Hoje acompanhei um cliente ao cartório para fazer um reconhecimento de firma de um contrato de promessa de compra e venda. E reconhecer também num recibo. A atendente ficou lendo o contrato e foi consultar a matrícula do imóvel. Fez o reconhecimento de firma por autenticidade, tirou um xerox do recibo e da última folha do contrato. Aí ele pergunta, como advogado e aluno, tá correto isso, né? E aqui o grande debate é, o tabelião, quando ele vai reconhecer firma, ele precisa ler o documento e analisar as cláusulas, ou no reconhecimento, ele apenas precisa atestar, autenticar a assinatura, sem se preocupar com o teor do documento? Essa é a grande dúvida, né? Então, eu vou dizer para você que é uma dúvida nacional. E alguns códigos de normas trazem um pouquinho enroscado isso, no sentido de dizer assim, ó, pô, tabelião também não vai reconhecer firma de um troço ilegal, né? Vamos para os exemplos extremos, primeiro os extremos, né? Estou fazendo um contrato de compra e venda de 100 quilos de cocaína, queria registrar firma. Pode ou não pode, né? 100 quilos de êxtase. Estou vendendo algo que eu furtei de um museu, né? E agora eu quero reconhecer firma. O tabelião precisa ler ou basta ele olhar só a assinatura e correr para o abraço? Esse é o exemplo extremo. Claro que é o exemplo extremo, né? O outro lado, de quem defende, diz assim, não, por que nós vamos ler, às vezes, um contrato de 15, 20 páginas, se o reconhecimento de firma ele tem um valor bastante simbólico? Ele não é algo que avulte financeiramente ao cartório. Então ele dá muito mais trabalho do que receita. Mas você precisa ter escreventes qualificados no balcão, para exatamente não surgirem os problemas de reclamação. Então, tem um lado que vai dizer isso. Eu só preciso reconhecer a assinatura, tá? Nem tanto ao céu, nem tanto à Terra, nem tanto a Marte, nem Júpiter, há de chegar a um meio termo. Então, alguns falam, não, eu dou uma olhada e quando eu percebo que a coisa é muito gritante, eu paro. Eu me lembro de 2 casos que eu vivi como tabelião. Lembrando que o prof é registrador de imóveis há 27 anos. Mas, sempre atendendo aos pedidos do Poder Judiciário, eu já trabalhei como tabelião. E eu fiquei de tabelião 10 anos, em 2 cidades. Alegria, né, cidade de Alegria, que é a estrada de chão batido para chegar. Eu fui interventor lá, depois fiquei de interino lá. E Independência, que eu fiquei de interino quando o titular assumiu um cartório. O Poder Judiciário me ligou. Acho que você vai ter que dar essa mão aí. Você tem cabelo branco, né? Já está começando a cair tudo, né? Então já tem experiência. Então vai lá fazer essa parte. Tem pouco colágeno, né? Então é um cara que tem experiência. Tudo bem. Então eu fiquei 10 anos de tabelião, além do meu registro. Eu tive 2 casos que me chamam muita atenção, dentre vários. Então, 3, agora veio 3. Primeiro, caso polêmico, que um pastor de uma igreja queria que os fiéis, para frequentar a igreja, assinassem um documento com firma reconhecida em relação aos seus filhos. E nesse documento, ele declarava que o filho jamais poderia sofrer qualquer intervenção cirúrgica. E aí ele dizia que o médico não poderia tocar no filho dele, que ele proibia, reconhecendo firma, para ele poder participar daquela igreja. Primeiro caso. Que eu acho mais polêmico, então não vou entrar nele. Segundo caso, uma mãe e uma menina menor de idade. E a mãe vem ao cartório para fazer um documento que ela ia entregar essa menina para um homem que estava lá. E aí no meu faro de tabelião, ele era mal encarado. O que é mal encarado na tua cabeça? Né? Barba por fazer eu também tenho. Mas não me passou a ser estranho, né? Uma menina. E ela dizia assim, ela vai ter um futuro melhor. E eles tinham um documento. E eles queriam que eu reconhecesse firma. Caso só de analisar a situação, só reconhecer a firma. Esse caso eu encaminho ao Ministério Público. E o terceiro caso, que eu acho mais divertido, então esse até eu posso falar, era de um senhor
que criticava muito a nossa atuação na cidade. Muito. Que cartário, essa pedir dinheiro, não sei o quê. Vivia enchendo o saco no balcão. Um dia, esse senhor vendeu uma arma. E aí, ele fez um documento de venda da arma dele. E aí, nesse dia, o cartório era muito importante, que ele queria que reconhecesse firma. Nesse dia, ele entrou quietinho no cartório, acompanhado do comprador, também não vou fazer uma descrição se era mal encarado ou não, e com um contrato de compra e venda da arma. E aí, quando chega no balcão, ele diz, só quero reconhecer firma. E a pergunta é, você, nesse caso, reconhece a firma de um contrato de compra e venda de uma arma ou não? E não foi a primeira vez que eu passei por compra e venda de armas, né? E uma vez o cara até puxou uma procuração. Não, eu sou dono da arma, ó. Ele tinha ganhado de um outro uma procuração da arma. E agora ele estava vendendo a arma. E aí eu também não quis reconhecer firma da compra e venda de arma, mas eu sei que, né, às vezes as pessoas reconhecem, por eu entender que só quem mexe com a arma não sou eu, né? Aí ou é Polícia Federal ou é Exército. Mas é uma opinião minha e não quer, vai no outro tabelionato. Pronto. E é claro que aí o cara saltou e passou a gritar de tudo que era nome dentro do balcão do cartório. Eu pensei, tomara ele não tá com a arma, né? Porque senão o que vai ser de nós, né? E disse horrores de coisa, e eu mantive a minha posição. Eu particularmente, né? O senhor tanto criticou o serviço, agora o senhor quer, né? Tanto o serviço, né? Que engraçado isso, né? Eu acho que não precisa. O senhor sempre diz, não precisa reconhecer firma, isso é uma coisa absurda. Então agora não precisa também. Vende a arma aí pro outro e tchau. Faz entre vocês. Pega duas testemunhas. Quem quer ser testemunha da compra e venda de arma aqui no balcão? Quem quer? Aí todo mundo... Imagina que eu vou reconhecer firma desse troço. Por quê? Aí o cara lá comprou a arma, sabe lá o que o cara pensa, o cara vai para um bailão. Interior é bailão. É bailão, né? Vai no bailão. Ele tá lá no bailão, daí final de madrugada, 6 da manhã, cheio de garrafa quebrada, aquela coisa. Dá lá um entreveiro, daí ele saca a arma, dá uns tiros pra cima. Daí pegam ele, daí para tudo, vai prender o cara. Não, eu tenho porte. Tem porte? Mostra o porte. Daí ele puxa, ó, aqui ó. Aí ele puxa o quê? Aquele maldito recibo. Aí vai estar lá o meu carimbo. Cartório Salomão. Segurança jurídica nas relações sociais. É o que precisa na minha carreira. Aí leva o cara gradeado, vai pro fórum, chega na mesa da juíza, a polícia, na hora nós encontramos esse documento que ele dizia que era o porte. Tá lá o meu carimbo enorme. Aí a juíza me chama. E aí? Aí eu vou explicar o quê? Excelência, tem 2 teses sobre esse fato. Uma tese é que eu não preciso examinar o documento, podia ser uma bazuca que ele estava vendendo, porque eu só preciso reconhecer firma. E a segunda tese diz que eu tenho que analisar quando é uma coisa muito absurda e evitar que o serviço público esteja chancelando isso. Ela vai dizer, qual é a sua tese, seu Marcos? A minha tese é que eu não tô nem aí pra nada, porque custa R$9, então fuck. Tá aqui. Aí ela vai dizer, eu tenho a outra tese. Vou ou não vou me incomodar? Pra que eu vou me incomodar? Então é o seguinte, não vou reconhecer. Pronto. Porque o outro reconhece. Vai no outro. Tá bom? Então aqui. A pergunta do José Otacílio. Ele foi... Voltando agora à questão. Ele foi reconhecer firma de um contrato de promessa de compra e venda como recibo. E a escrevente tirou cópia. Por segurança, alguns tabelionatos tiram cópia e arquivam devido ao volume de problemas que existem. Ou tiram cópia para encaminhar ao Ministério Público quando se trata de parcelamento irregular do solo. Por exemplo, eu faço uma promessa de compra e venda de um terreno. Na matrícula está uma área enorme rural. Que terreno é esse? Não tem. Aí alguns códigos de normas trazem expresso. Poderá reconhecer firma, porém deve encaminhar cópia ao Ministério Público. E não tem também que ficar assim, viu? Eu vou ter que encaminhar o senhor para o Ministério Público, você vai criar um problema no balcão. Só encaminhe e deixe que o Ministério Público vai cuidar do caso. Pronto, esse é o teu dever. Tá? Então, pode ser que tenha sido isso o procedimento, alguns códigos de normas trazem isso, outros códigos de normas não trazem, o tabelião, por segurança, guarda aquilo, caso ocorra um problema futuro, tá bom? Respondida a questão do José Otacílio com casos típicos. Muito bem, vamos para a Aline. Aline, esse é grande, hein? Eu tenho a Aline e a Ana Santos, 2 casos, hein? Deixa eu ver aqui, são casos bons. Bom, vamos lá.
Caros colegas do RID, peço a gentileza uma sugestão de um caso que envolve a municipalidade. Meu cliente possui um lote no qual tem uma construção de 2 casas. Uma com entrada pela rua de cima e outra com entrada pela rua de baixo. Ambas as construções foram aprovadas em sede de anistia perante a municipalidade em meados de 2019. Ocasião em que foi concedido o habite-se e ainda a emissão do IPTU segundo a área construída. Maravilha. O cliente quer individualizar cada casa e, para tanto, pretende fazer um desdobro e posterior abertura de matrículas independentes, uma por cima e uma por baixo. Ocorre que a área constante da matrícula é menor que aquela declarada no projeto arquitetônico, que serviu para a concessão do habite-se e anistia. Então, a área lá é menor que a do projeto que está aprovado. Quando vai medir, vai dar problema, certo? Neste passo, por meio do seu arquiteto, o cliente entrou com pedido de retificação no registro de imóveis, a fim de computar a metragem do lote, conforme declarou na época. No pedido de manifestação, a municipalidade impugnou o pedido, sob a alegação de que houve invasão do lote à via pública, mas segue cobrando IPTU. E que na época da regularização não era solicitada a divisão cartográfica. A retificação foi arquivada no registro de imóveis. Ok. Eu estive no local e, de fato, há uma invasão da via pública, tanto do cliente dela como de 3 vizinhos. Pergunto, considerando que aquela construção tem 30 anos já daquele jeito, considerando que por ocasião do habite-se, até o agente de fiscalização foi lá, fizeram vistoria, emitiram IPTU, tem como judicializar essa retificação, argumentando essa questão da desídia da municipalidade? Haveria como computar essa área que sobrepôs a calçada? Posso instituir condomínio urbano simples, mas as entradas são independentes? Alguém tem alguma sugestão? Tem. Seus problemas acabaram. Né? Compre o RID Tabajara. Ninguém lembra o que é Tabajara, né? Tem uma aula da Aliança no RID, que é sobre o direito de uso para fins de moradia sobre imóvel público. Essa aula, ela foi dada no RID e eu acho até que foi dada na pós depois, né? Só mais profunda na pós. Tá lá naquele módulo de outras aulas, tem aulas de usufruto, direito especial para fins de moradia, lá, tá? Essa aula, eu acredito que a gente possa encaixar esse direito real sobre esse imóvel público. Eu acho que essa aula tem um banner, tem vários banners lá, tem um módulo que chama-se Outras Aulas. Tem lá a aula de usufruto, tem essa aula dela. Depois, qualquer coisa pede no suporte. Suporte, tá, sabe tudo o suporte. Eu quero a aula da Camila Botaro, coloca lá no suporte. O suporte vai indicar para você. Inclusive, se eu não me engano, se eu não me engano, tá? Tem um material PDF dela junto na aula, que eu acredito que se encaixe aqui. Ou seja, uma forma de regularizar um direito real sobre a propriedade pública. Quem tem a propriedade pública? O município é o dono daquilo lá. Então, eu não tenho como usucapir o direito de propriedade público, mas eu posso botar um direito em cima dele. Esse direito é um direito especial para fins de moradia. Ou seja, tem como regularizar propriedade sobre a propriedade pública. Mas isso não quer dizer que você vai fazer usucapião da propriedade pública, que não pode. Mas você pode criar um direito real sobre ela. Aí você vai fazer o quê? Você vai botar um direito sobre a propriedade. Ah, mas esse direito vai me dar direito de quê? Ele é muito próximo aos efeitos da propriedade. Veja essa aula que tem no RID. Como regularizar imóveis sobre imóveis públicos. Sem REURB. Ninguém está falando em REURB aqui. Mas se você quer REURB, vai lá no módulo de REURB, que tem aulas de REURB para você, tá tudo bem. Tem um curso de REURB dentro do RID. Uma coisa é eu regularizar o imóvel público em si, lá pelo 195A, 195B da Lei de Registros. Outra coisa é regularizar um imóvel particular sobre um imóvel público. Ah, tem que ser por REURB. Tem outras formas também, tem outras. Vai lá no RID, vai em outras aulas ao vivo, pega a aula da Camila Botaro, assiste e olha o PDF dela. Você vai aprender. E aí depois chama o suporte. Você tem que estar onde a coisa acontece. Onde a coisa acontece.
E se eu não me engano, tem até um plantão de dúvidas sobre que aborda esse tema aí, tá? Até vou procurar depois. Tem que entender que uma coisa é a gente discutir sexo dos anjos. Anjo é menino ou é menina? Isso eu fiz muito na minha vida, dentro da academia. Normal. Já escrevi artigo, já escrevi livro, já fiz mestrado, já fiz doutorado, tudo. Agora, outra coisa é o que eu faço aqui, ensinar prática. É bem diferente. Que são os meus 27 anos de balcão de cartório. Balcão aqui, ó, barriguinha no balcão. É barriguinha no balcão. É outra coisa. A prática sempre vai ser diferente. O problema da teoria é que a gente muitas vezes fica engessado em requisitos, em conceitos. A prática, a gente até precisa saber requisito e conceito, mas a gente tem que entender as outras coisas que estão na prática. Por exemplo, que ela falou, o imóvel estava ok, matriculado. Agora chegou um engenheiro cartógrafo na prefeitura. Disse, não, invadiu a rua. Como é que ele sabe que invadiu a rua? Eu perguntei isso para o engenheiro cartógrafo. Eu disse, como é que tu sabe? Aí ele olhou para mim e disse, porque eu sei onde é o centro da Terra. Isso para mim já foi impactante. Imagina eu, um humilde registrador do interior, saber onde é o centro da Terra, né? Eu sempre tenho aquela dúvida que se eu fizesse um buraco e pulasse, eu sairia do outro lado ou não, porque a Terra gira? Eu sou um cara da dúvida, né? Ele sabe onde é o centro da Terra. Esses dias eu fui atrás disso e tem uma tese que diz que se tu pulasse, né, tivesse um buraco, tu ia ficar no meio parado, né? Mas claro que lá tem lavas, né? É difícil discutir com o engenheiro cartógrafo. É difícil, nossa, é muito difícil, muito difícil. Então não dá, né? E depois vem a segunda pergunta, como é que tu sabe onde é o centro da Terra, né? Só por curiosidade. Tem toda uma tese sobre isso. Então o engenheiro cartógrafo, que agora os municípios têm, né? Alguns, né? Ele consegue fazer uma dimensão do centro da Terra para um ponto e desse ponto ele abre e ele consegue enxergar algumas coisas que ele diz, aqui é rua, aqui não é rua. E aí se o teu imóvel foi retificado e pegou uma área que era de rua, agora ele vai bater em cima e vai dizer assim, ó, isso aqui era rua. Ah, mas já tem matrícula. Cara, problema teu. Tu não pode fazer uso capião sobre imóvel público. Então não interessa se tu retificou, fez uso capião, para mim isso é público. E não vai acontecer uso capião. Então agora uma outra discussão.